dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota Monteiro e hoje eu vou fazer o beat review do 6º episódio da 4ª temporada do Corrida das Blogueiras. Meu Deus do céu, um dos episódios que eu mais tinha medo de ir ao ar e a gente vai falar sobre isso. Meninas, nesse 6º episódio foi o desafio de videocast, né? Um desafio novo no Corrida das Blogueiras e particularmente eu achei que foi um desafio concebido e conduzido de forma genial. Achei muito inteligente, achei muito legal o jeito que fizeram. E eu vou falar sobre isso e sobre as outras tensões que aconteceram no programa. Mas antes eu vou pedir pra você, por favor, curte o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que gostam de Corridas Blogueiras, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal, de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Bom, no começo do episódio a gente tem, né, a revelação de que a Paula foi eliminada. E uma eliminação, assim, triste pra mim, bem triste. Eu gosto muito da Paula, acompanhava a Paula antes do Corrida das Blogueiras. E o que eu falei no programa, eu repito aqui, ela tem um trabalho muito ímpar, muito único dentro de tudo que já apareceu dentro do Corrida das Blogueiras, enquanto uma pessoa negra pin-up que tem como objetivo não só se vender enquanto uma comunicadora, mas também de educar as pessoas enquanto cultura vintage negra. Eu acho isso incrível. Então, por favor, sigam a Paula. A gente tá tentando marcar um rolezinho, uma collabzinha, mas pô, São Paulo é uma loucura. Então, quem sabe ano que vem. Mas enfim, vamos começar a falar do episódio. Esse episódio foi o episódio patrocinado pela Dona Tim, né? E era um desafio de videocast. Vamos começar primeiro com os meus sentimentos. Eu, esse ano, principalmente, participei de muito podcast. Participei do podcast chamado Wanda, participei do Santíssima Trindade das Perucas, participei de outros podcasts da Duda, participei do Disque-me, participei do podcast sobre o BBB que ela tem, do Big Big Brasil, participei do podcast da Pepita, participei de muita coisa, é uma coisa que eu tenho uma certa experiência. Então eu senti uma pressão grande em relação a ir muito bem nesse desafio, porque é uma coisa que eu já teria mais experiência do que algumas pessoas dentro do programa. Então, fiquei com essa pressão em mim. E no começo do programa também a gente teve aquela fala dos meninos, que além de apresentar, né, de dar o desafio, eles também tentaram trazer um pouquinho do drama no começo do episódio. E falou que no lounge tava tendo muita sabonetagem. Então, tudo isso acabou influenciando a minha escolha mais pra frente. Desse nervosismo de querer ir muito bem no desafio e também dessa informação de que a gente estava sabonetando, que estava tudo muito bonzinho, etc, etc. Então, enfim, a gente acabou sorteando os parceiros do jogo. Eu fiquei com o Eric no grupo número 2 e outro grupo ficou com as outras pessoas. A vantagem que me foi dada enquanto ganhadora do último episódio foi de escolher os temas. E eu escolhi o tema família, porque eu acho um tema muito abrangente, todo mundo tem algo a falar da família, seja algo triste, seja algo feliz. E pro próximo grupo, pro primeiro grupo, eu sei que a Jade e a Eli gostam muito de filme de terror. Então eu sabia que seria um tema ótimo pra elas, então eu decidi evitar esse tema e tacar o tema esporte. E eu vou ser muito sincera, quando eu fiz isso, eu fiz na intenção de dar uma dificultada. E tipo assim, pensei, elas são muito boas, sabe? Essas pessoas que estão nesse grupo são muito boas, são ótimas comunicadoras, ainda mais vendo o desafio da semana passada, que era o Public Secrets, que dava pra ver que as pessoas falavam bem. Então eu quis dar uma dificultada, mas não pensando que ia, tipo, fuder as pessoas. Não foi a minha intenção de, tipo, eu vou passar a perna nas pessoas, eu vou acabar com as pessoas. Então, vendo que elas ficaram muito putas, vendo que elas ficaram muito passadas, muito de cara com isso, me bateu uma coisa meio negativa, assim, me bateu um quase arrependimento. E eu digo quase arrependimento porque eu fiz o que estava nas regras do jogo. Eu não fiz nada que fosse proibido, nada que fosse errado. Tinha temas para escolher e eu escolhi o melhor para mim e um tema que eu achava fraco pro time anterior. Que apesar de ser um jogo onde a gente cria várias redes de contato, onde a gente cria afeto entre as pessoas, ainda é um jogo, sabe? Então eu
fiquei muito mal durante muito tempo por ter afetado pessoas que eu gostava muito, que eu gosto muito, por ter feito essas pessoas ficarem tristes ou ter dificultado as experiências delas dentro do programa de uma forma que não era a intenção. Eu tava lá numa tentativa de competição amistosa. Acho que até porque eu tenho a referência de RuPaul's Drag Race, onde as pessoas fazem nesse mood de estou no reality show, tenho a oportunidade de me beneficiar, então eu vou fazer isso, sabe? Isso não é visto de forma negativa, é uma atitude que você tem dentro de um jogo. Eu acabei indo por essa linha, só que as pessoas ficaram muito chateadas. E eu me culpei durante um tempo por isso até, de ser uma pessoa ruim, de ter passado a mão no aspecto de jogo, só que assistindo, apesar de ter escolhido um tema que era difícil, eu não acho que o tema foi o que prejudicou as pessoas, sabe? Então, eu fiquei muito ansiosa com a chegada desse episódio, fiquei muito triste, fiquei muito arrependida de algumas coisas, só que assistindo, eu vou ser sincera que eu tô tranquila, em relação ao que eu fiz. Porque é um jogo. E tipo, é injusto você escolher um tema mais fraco para as pessoas. Se é injusto, então que não me dessem esse poder. Que não me dessem essa possibilidade. Eu fiz porque eu pude. Eu fiz porque os donos do programa falaram: você tem a oportunidade de fazer isso e isso. Se eu tenho a oportunidade de fazer isso e isso, é porque eu posso e não tô cometendo nenhum erro. Né, amor? É. Eu tava muito nervosa de ir com o Eric. Tava muito nervosa de ir com o Eric. Porque quando a gente tá numa situação de podcast que a gente conhece as pessoas, que nem eu tenho o Biscoito Podcast, se você quiser ouvir o Biscoito Podcast, que eu faço com o Gui e com o Thiago Teodoro. E a gente tem uma sinergia, a gente se conhece, a gente tem uma pessoalidade, a gente tem intimidade pra poder falar as coisas. Agora, eu não tinha intimidade com a Rafa Uckmann, não tinha tanta intimidade com o Eric, e a gente tinha que ter sinergia entre si, sinergia com a convidada, um tempo de 15 minutos que não podia passar, e é muita pressão, muito difícil esse desafio. E uma coisa que eu disse que não foi mostrada é que eu tava nervosa, não sei se eu falei que eu tava nervosa, mas eu sabia que o Eric era uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, mas enquanto a gente tava planejando fazer as coisas, eu tentei ao máximo fazer com que ele não ficasse mais nervoso. Tentar deixar a experiência de podcast, de conversar entre os temas, etc., deixar o mais divertido possível, para que a gente não se afetasse tanto. Mas, enfim, vamos lá sobre como foi feito o negócio. O desafio do podcast foi gravado no espaço onde eles fazem o DiaCast, né, que é o podcast, o videocast da J Studios. O que aconteceu? Foi o primeiro grupo, eles fizeram e a gente não viu. A gente, até hoje, o dia de hoje, terça-feira que eu estou gravando esse vídeo, eu não sabia como tinha ido o podcast deles. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, eles entraram, a Saravika saiu super animada, super feliz, dançando da vida. E a Jade e a Lai estavam um pouco mais na delas. Mas elas já são um pouco mais na delas, assim, naturalmente. Então eu não tinha muita certeza do que ia acontecer. E na hora que chegou a nossa vez, teve algumas coisas. Primeiro, a gente tinha uma minutagem correndo na nossa frente, que a gente precisava prestar atenção para não passar do tempo. E um erro que a gente teve, que foi sugestão minha, inclusive, foi de pegar três tópicos para discutir em 15 minutos, pensando que 5 minutos para cada tópico era o suficiente. Porque eu falo pra caralho. Eu falo muito e nos podcasts que eu participei é costumeiro, tipo, a gente dá uma opinião, aí outra pessoa contradiz a sua opinião, a gente debate sobre algumas coisas. Só que esse não era o formato desse podcast, então a gente acabou ficando sem assunto muito rápido. E uma coisa que foi feita é que, enquanto o primeiro grupo estava apresentando, eles levantaram uma placa para Rafa Uckmann escrito monossilábica.
Então ela começou a desviar as perguntas, responder de uma forma um pouco mais chatinha pra poder dar uma desviada. O que deu uma confundida nos participantes, porque eles viram essa placa. Quando a gente foi gravar, a gente não viu essa placa. A gente não viu essa placa. A gente viu... O Rafa Dias falou alguma coisa no nosso ouvido. Eu acho que ele tava contando de 5 em 5 minutos o que tava passando. Tipo, vocês têm 10 minutos de podcast. Ele falou pra mim que tinha 10 minutos de podcast. E eu vi que eu acho que ao mesmo tempo eles falaram pra Rafa Uckman pra ela ser monossilábica. E aí ela começou a dar uma desviada nas perguntas. E... enfim, eu fiquei nervosa com o tempo, com a falta de assunto. E acabei não engajando tanto na conversa, como eles disseram. Porém... eu acho que ainda assim consegui falar algumas coisas, consegui mostrar um pouquinho de carisma, mas deu uma morrida no final do podcast. Então, assim, eu tava nervosa, mas não me mostrei extremamente nervosa. O que tá ótimo. E o Eric, puta que pariu. Eu tava preocupada com ele, como que eu ia interagir com ele, mas ele dominou a conversa de um jeito genial. Ele conseguiu trazer de volta quando ela evitava as perguntas. Ele, assim... incrível, a bicha é incrível, a bicha é bem, a bicha fecha, maravilhoso, maravilhoso. Até então na competição eu tava meio que subestimando o Eric, porque ele não tinha esse comportamento, ele não tem esse comportamento de competitividade que eu tenho, que às vezes é um pouco abrasivo, ou que a Jade tem, que ela tipo, tô aqui pra ganhar e tá muito focada, etc. Ele ficava nervoso às vezes, ou então ele se divertia e dançava no meio das coisas. Então eu não via o Eric como uma ameaça, não via ele como um grande competidor até esse ponto da competição. A partir desse ponto da competição foi quando eu tive uma visão do trabalho do Eric completamente diferente, um respeito fundado por ele completamente diferente. Então eu tenho um respeito imenso por ele agora, que foi graças a essa competição. Eu fui muito injusta com ele também. Ainda mais porque não tinha intimidade. Ter que trabalhar com uma pessoa que você não tem intimidade, que você não conhece, sempre vai me deixar nervosa. Você não sabe como que a pessoa vai operar. E não ter controle da situação, é onde eu tenho crise. Tá? E a gente nunca tem controle da vida. Eu sei, mas é aí que eu tenho crise. Agora, minha experiência enquanto pessoa que estava assistindo o podcast da Sarah, da Eli e da Jade, que é o gata. Eu acho que a escolha do tema pode até ter desestabilizado elas, mas eu ainda acredito que dava pra ter lidado melhor com o tema, sabe? Enquanto, por exemplo, eu detesto esporte. Detesto. Não gosto de esportes. Malemar gosto de exercício físico. Eu gosto de dança. E ainda assim é um lugar meio perigoso pra mim, porque é um ambiente extremamente gordofóbico. A minha experiência com esporte é de não gostar por ser um ambiente muito masculinista, por ser um ambiente muito gordofóbico. Então aí já tem um tópico que dá pra abrangir enormemente. O que te afasta de esportes? Discutir sobre isso com uma pessoa LGBT, com mais uma pessoa LGBT, ou 4 pessoas LGBT falando sobre esporte, eu acho que seria interessante. Outra coisa, existem esportes clichês dizem que são esportes clichês das gays, como queimada ou vôlei. Falar sobre qual esporte você se dava bem na escola ou esse tipo de coisa, poderiam ter abrangido melhor os temas, eu acredito. E só que fizeram esse negócio de vamos montar a Copa dos Famosos, o esporte de correr atrás de macho, deram uma volta no assunto para conseguir falar sobre ele, e acabou também acontecendo da Rafa tomando um pouco o espaço. O que eu fico meio dividida, porque existe o aspecto de competição, então talvez ficar ajudando as pessoas, como eu já fiz no passado na competição, é uma coisa que talvez não dá muito certo, ou que não faz muito sentido, porque você acaba se prejudicando. E também, se você percebe que a pessoa do seu lado não está falando, você fala, você preenche esse espaço. Então, eu não sei o quanto que a Sarah tomou conta da situação, o tanto que a Eli ou a Jade não se impuseram, ou se foi um misto das duas coisas e não vale a pena vilanizar alguém por isso. Eu acho que foi uma combinação que acabou sendo infeliz. Eu acredito que, apesar de ser uma pessoa bem comunicativa, eu tive sorte de estar com o Eric, que acho que qualquer grupo que tivesse o Eric no grupo ia acabar tendo muita facilidade, mas se fosse tipo
eu e a Eli, que eu tava nervosa e a Eli tem essa tendência de ficar mais quieta por medo de ser mal educada, ou então eu e a Jade, que é duas pessoas que estavam nervosas, podia acabar sendo desastroso essa combinação, porque também não é só sobre habilidades. Eu acredito que todo mundo que tá lá tem habilidade de se comunicar, de conversar e de entrevistar, mas questão daquela situação, daquele nervosismo, daquele momento, enfim. Então a gente chega com o Eric ganhando o desafio, que foi extremamente justo, nada a discordar, incrível, maravilhoso, palmas pro Eric. André, palmas aqui. A gente chega com a situação do flop. Sara Vika foi salvo por ter se destacado no podcast, e a Eli e a Jade acabaram indo pro flop. E isso me deixou, Mona, Jesus Christ, isso me deixou muito mal, porque são competidoras que eu admiro muito dentro da competição, mas também como pessoas, sabe? São pessoas que eu tive um contato dentro da competição que foi diferente. Eu tava particularmente com uma rivalidade amistosa com a Jade, por um respeito gigantesco pelo trabalho dela, por uma admiração pelo que ela tinha feito no programa, e eu tinha um carinho gigantesco pela Eli, pela pessoa que ela é, por como ela é engraçada, por como ela é uma pessoa simples e na dela, e muito carismática. Então esse flop foi o mais complicado, foi o mais difícil de todos de ter que lidar, e principalmente porque na hora, na época, naquele momento, eu me sentia culpada por ela estar no flop. É claro que eu posso ter dado uma dificultada na experiência delas, só que no final é o desempenho delas que decide o futuro delas. Então, me culpei durante muito tempo, chorei por conta disso várias vezes, mas estou com essa minha roupinha de padre, me exonerando da culpa de ter feito algo errado, porque as pessoas podem me atacar horrores, mas eu sei que no meu coração eu tava jogando o jogo. Tem um jogo sendo jogado e, tipo, falar que foi injusto ou que foi sujo, a intenção do jogo é ganhar, é você derrotar as pessoas, e se você consegue afetar um competidor forte, não é sujo, é o jogo. Não é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque eu soube jogar na hora. Mas, enfim, tem que ter muita saúde mental pra lidar com isso. Tem que ter muito cu pra você bancar esse tipo de escolha, pra você pegar e falar: eu vou fazer essa escolha, eu vou afetar essa pessoa porque eu quero ganhar, e na saída a gente conversa. Muito louco, como, por exemplo, se fosse em qualquer outro esporte ou qualquer outro tipo de jogo e competição, ninguém acha isso problemático, você afetar os outros adversários que são mais fortes, sabe? Sim, se a gente estivesse jogando Uno e eu jogasse várias cartas de mais um, mais dois, etc. Mais dois, mais quatro, não tem mais um. Várias cartas de mais dois, mais quatro, ou carta de volta e o cara era 4, ninguém ia falar que eu estava jogando sujo, que eu não estava sendo amistosa. Eu estava usando as cartas que tem no jogo, porque faz parte do jogo, sabe? Só que como é um reality show, tem muito essa discussão sobre o caráter das pessoas, sobre questionar se você é uma pessoa ruim pelas escolhas que você tinha pra fazer no jogo. Enfim, o jogo não, né? O vídeo já ficando por aqui, o jogo continua. Quinta-feira tem o Lounge das Blogueiras, e na semana passada eu não consegui fazer a live sobre o Lounge, então essa semana vai ter live sim, e eu vou falar sobre o episódio passado e sobre esse episódio, e tragam perguntas, tragam dinheiro se você tiver pra doar pra causa, pra pagar os editores. Essa semana, hoje, no dia de hoje, saiu o vídeo com a Greg, que a gente fez uma Aqui Fala, e no canal dela a gente fez um react de vídeos de audições enfim, de reality show. Audições, apresentações, performances, enfim, vai lá, né?
Vai lá ver, volta aí pra ver, vai ser muito legal. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que estão assistindo Corridas Blogueiras, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal, de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu só consigo postar mais de um vídeo por semana porque eu tenho o André Batistucci, que é o editor oficial desse canal, e a Elu Almeida, que é a editora freelancer desse canal, quando a gente precisa de uma coisa a mais de última hora, que tem acontecido bastante nesse mês. O nome dos apoiadores vai aparecer aqui do lado, e enquanto o nome dos apoiadores roda, o que a gente faz, amor? Te dou um beijinho. Me dá um beijinho, me dá um beijinho. Que o bebê tava tão tristinho hoje. Ele tava tristinho, mas eu levantei ele da cama. Eu ajudei muito meu bebê. Ai, eu ajudei meu bebezinho. Eu ajudei meu bebê. Te amo.